E aí, pessoal, chegamos ao nosso episódio número 9 da grande polêmica Dalva de Oliveira versus Erivelto Martins. E a gente vai pegar agora a resposta, na verdade, do Trio de Ouro frente àquela música chamada Tudo Acabado, que a Dalva gravou no primeiro disco dela. Bom, o Erivelto Martins voltou e o Erivelto Martins, ele começa a ver que a Dalva ela se deu muito bem, na verdade, nessa carreira solo antes de ter lançado o disco. Ou seja, a Dalva se apresentando naquelas revistas, no teatro de revista, como vocês viram, por exemplo, lá no vídeo anterior, né? Então reparem, o Erivelto olhando esse sucesso da Dalva, ele começa a se ligar que a Dalva, claro, vai seguir uma grande carreira solo ali. Então ele começa a pensar em reconstruir o Trio de Ouro. E reparem o que já sai nos jornais da época, ó. Fala-se na volta do Trio de Ouro. Dizem que os últimos sucessos alcançados por Dalva de Oliveira no teatro de revista, ou seja, antes do lançamento do primeiro disco dela, solo, animavam Erivelto a reorganizar o conjunto. E o Erivelto chega a dizer que convidou a Dalva para voltar, só que a Dalva não se animou, a Dalva não quis, a Dalva chegou a dizer que pro trio não voltava mais. E aí perguntam para a Dalva se ela vai se opor, por exemplo, em o Erivelto continuar o Trio de Ouro com uma outra cantora. E a Dalva diz que não, o Erivelto pode fazer o que quiser do Trio de Ouro e tudo mais, que ela não vai se opor, só que ela tá fora, ela quer a carreira solo dela agora, né? E o Erivelto Martins, propriamente, ele vai dizer que ele queria dar um tempo, ele queria descansar um pouco, mas a gente vai lembrar, né, que o Erivelto Martins, ele estava recebendo de qualquer forma, ele era um compositor, a todo momento entrando dinheiro de composições para ele e músicas novas que ele fazia, a gente sabe disso, estourou a música dele, A Lapa, por exemplo. Só que aí ele diz, né, que era muita pressão de fãs, cartas mandando a todo momento para ele, pedindo a volta do Trio de Ouro, a pressão dos donos de boates ali e tudo mais. Então o Erivelto sabe, né, pô, eu vou ter que reconstruir então o Trio de Ouro, eu vou ter que ter um novo figurino, uma nova orquestração, um novo repertório, mas principalmente novos integrantes, porque até então ele estava sem a Dalva, mas também sem o Nilo Chagas. Não era só sem a Dalva, mas também sem o Nilo Chagas, que tinha abandonado o trio bem antes. Agora, qual é o problema aqui? Dentro das minhas pesquisas, eu achei 3 versões para a entrada da Noemi Cavalcante, ou na verdade 3 versões assim para o que aconteceu agora, tá? Eu vou falar as 3 aqui, mas infelizmente é isso aí, eu tentei quebrar a cabeça, cheguei a sonhar com isso aí também, mas tentar ajustar tudo certinho, mas não consegui, tá? Então a primeira versão, qual é que nós temos aqui? É uma versão, por exemplo, do Raul Sampaio. O Raul Sampaio que depois vai vir a integrar, né, o Trio de Ouro na sua terceira formação. O Raul Sampaio, ele fala nesse livro aqui, ó, Erivelto Martins, Uma Escola de Samba, do Jonas Vieira e do Natalício Norberto. O Raul Sampaio revela que ele era lá de Cachoeiro do Itapimirim, ele junto com o Loé Maulin, mais a própria Noemi Cavalcante, que vai vir a se tornar então a cantora agora no lugar da Dalva de Oliveira. Só que aí estavam em Cachoeiro do Itapimirim e saem de lá e vêm para tentar a vida no Rio de Janeiro. E eles faziam muito de imitar o Trio de Ouro, então eles sabiam todo o repertório do Trio de Ouro. Inclusive era um trio, se chamava Dois Valetes e Uma Dama. Só que eles chegam aqui no Rio de Janeiro e se apresentam num programa de calouros. E aí, o que a gente fica sabendo? Que nesse programa de calouros, o Erivelto ainda estava lá no Pará. Só que esse programa de calouros, quem ouve? A Lourdes Torelli e o Príncipe Pretinho. E eles ouvem aquela voz ali que é da Noemi, a Noemi Brust, que depois vai virar Noemi Cavalcante, e acham linda, maravilhosa e ficam naquela ideia, tá aí a substituta da Dalva de Oliveira, porque a gente sabe que desde lá do Pará já havia a ideia de que o trio tinha terminado, o Nilo já tinha voltado antes e tudo mais. Só que aí o que acontece? O Raul Sampaio nos conta aqui, isso aqui, ó. Por sorte nossa, quando a gente foi lá no programa de calouros, diz o Raul Sampaio, nós fomos ouvidos pela Lourdes, a mulher do Erivelto, e também pelo compositor Príncipe Pretinho, que gostaram imensamente da voz da Noemi. A própria Lourdes encarregou-se de fazer o cartaz da Noemi junto ao Erivelto, que ainda estava no Pará de regresso da excursão à Venezuela. Assim que Erivelto voltou, conta Raul Sampaio, fui apresentado a ele juntamente com a Noemi, cujo visual o impressionou muito. Daí fomos à casa do Benedito Lacerda, lá na Rua dos Artistas, em Vila Isabel,
para testar a voz da Noemi e a minha, do Raul Sampaio. Como nós já conhecíamos, o repertório do Trio de Ouro foi uma barbada. Segundo Raul Sampaio, os ensaios com ele, Noemi e Erivelto foram realizados durante 3 meses. Discutiu-se então a troca do sobrenome de Noemi, Bruste, para Cavalcante, que acabou adotado e estava pronto o novo Trio de Ouro, com a formação Erivelto, Noemi e Raul. Só que qual é o detalhe? Foi aí que o jornalista e compositor Davi Nasser, o grande Davi Nasser, compositor também, convenceu Erivelto a dar meia volta na iniciativa, argumentando que não seria aconselhável promover reformulação tão profunda no trio, tirando de uma vez só a Dalva e o Nilo. Então o que o Davi Nasser propõe? Só coloca uma substituta para a Dalva e traz de volta o Nilo Chagas. E sugeriu que fosse mantido o Nilo a fim de atenuar o impacto da mudança junto ao público. Essa é uma das versões. Só que depois a revista A Cigarra ela vai trazer uma outra versão. Ela vai dizer que o Príncipe Pretinho, assim que ouviu, né, e ficou sabendo que o Erivelto tinha voltado, mandou chamar o Erivelto Martins foi até lá o Príncipe Pretinho, né, e o Príncipe Pretinho diz, ó, a voz que tu precisa tá lá na rádio tal, vai até lá. Só que o Erivelto entra num bar, e o que acontece, né, segundo a revista A Cigarra? Erivelto entra no bar, toma seu aperitivo, paga e quando vai saindo, sente alguém que lhe segura o braço. Vira-se e quando faz, já é para abraçar o Nilo Chagas com seu ar de diplomata que salta dizendo que ouvira falar numa cantora de programa de calouros cantando bem, que era a Noemi. O mais difícil foi convencer o Nilo Chagas de que eu, Erivelto, recém vinha vindo da casa do Príncipe Pretinho que acabava de fazer a mesma revelação. Então aqui uma coincidência, né, de que o Erivelto, mas ele não tinha já conhecido ela, gravado, de certo modo, né, ensaiado com ela 3 meses? Do bar em que Erivelto entrara para tomar aperitivo e Nilo para vender alguma coisa, porque a gente fica sabendo que também as revistas informam que o Nilo estava mal de grana e o Nilo acabou vendendo vinho, aguardente, até tem uma foto que eu vou colocar aqui, né, que até a legenda diz que ele passou duros momentos com a dissolução do Trio de Ouro, ou seja, teve que vender vinhos e tudo mais. Reparem, os dois rumaram, ou seja, né, o Nilo e o Erivelto, ambos para a emissora de calouros. Chegaram lá e pediram o endereço dessa cantora. De lá com o endereço de trabalho de Noemi, até o momento de tomar contato com a nova cantora que surgia, foi coisa de minutos. Noemi, o nome dela era Noêmia, Noêmia foi encontrada em sua mesa de trabalho enquanto tratava as unhas de uma parruda senhora. Ela era manicure. Lembra ainda Erivelto, né? E aí o que acontece? Eles abordam a Noemi Cavalcante, a Noemi ali termina o trabalho, né? Eles abordam ela e fazem um convite para ela se tornar cantora do Trio de Ouro. Repare, né? Apresentei-me, diz o Erivelto, apresentei o Nilo, contei a situação e disse para o começo de conversa que estava precisando de uma boa cantora para fazer viver de novo o Trio de Ouro. A moça ficou que não sabia o que fazer, ficou inquieta, trocou de posição várias vezes e não conseguiu articular palavra. Ficou marcado entre nós um encontro na casa da Noemi para aquela noite. Endereço, Morro de Santo Antônio, que vai ser inclusive depois uma letra que vai estourar também, né, o Morro de Santo Antônio, num outro disco do Trio de Ouro, tá? Bom, o que diz aqui a revista? Estava resolvida a sorte do Trio de Ouro desde aquele momento. Noêmia, a Noemi, cantaria no Trio de Ouro. Mais um teste exigido por Erivelto e tudo estava resolvido. Nilo deixaria de vender aguardente para voltar ao microfone das gravadoras, o Erivelto recomeçaria um punhado de anos e Noemi abandonaria o Instituto de Beleza. Só que é o seguinte, a gente tem ainda uma terceira versão que vai estar na revista do rádio vinda do Nilo Chagas. O Nilo Chagas diz que assim que abandonou o Trio de Ouro, ele foi tentar, claro, emplacar uma dupla ali com o Gaúcho, que não deu certo, mas disse que ele foi para São Paulo e depois de São Paulo ele acabou indo para Minas Gerais. Repare o que te diz agora o Nilo Chagas. Pouco depois Erivelto apareceu em São Paulo, mas nada me disse nem perguntou. Eu fui, Nilo, para Belo Horizonte a fim de atuar em boate e rádio. Lá me pediram que contratasse a Dalva, que cantava sozinha já agora na Rádio Clube. E eu consegui trazer a Dalva, tendo Dalva feito pequena temporada em Belo Horizonte.
Erivelto também lá apareceu em Belo Horizonte sem dizer o que queria. E aí fazem a pergunta para ele, como apareceu o novo Trio de Ouro? Eu estava então trabalhando em Belo Horizonte com uma boa situação, ganhando regularmente bem, quando recebi um convite do Erivelto para vir ao Rio de Janeiro, pois ele iria promover a volta do Trio de Ouro. Diz o Nilo, pensei que o Erivelto tivesse convencido a Dalva a trabalhar com o trio novamente, porque ele nada me disse a respeito. Só que quando eu cheguei, esbarrei com uma nova cantora. Vendo que não era a Dalva, eu não quis ficar e tentei voltar a Minas. Mas eu já havia deixado o emprego, que já estava ocupado por outro. Assim não tive outro remédio senão voltar ao conjunto. Reparem que são 3 versões aqui, uma do Raul Sampaio, uma do Erivelto, uma do Nilo Chagas, e nenhuma quase se bate aí, algumas coisinhas, eu tentei até juntar as 3, ver se dava uma, mas não rolou de jeito nenhum, tá? Tive pesadelos com isso, dores de cabeça, tentando, né, achar uma fonte, mas o do Raul Sampaio, que é algo colhido tipo 40 anos depois, mas a do Nilo e do Erivelto é quase no calor da hora ali, certo? Bom, o que é certo então, a partir de agora é que a gente tem uma nova formação do Trio de Ouro, que é o Nilo Chagas, o Erivelto, que já eram do antigo Trio de Ouro, com a Noemi Cavalcante a partir de agora, né? E aí o que vai acontecer é que o Erivelto diz que ele não vai ficar na Odeon, para não prejudicar a Dalva de Oliveira, ele vai para a RCA Victor, também uma grande gravadora ali, então ele vai para a RCA Victor, né? E em abril, só para ter uma ideia, ele já está preparando a volta. E olha o que diz assim, né? O que perguntam para ele. Erivelto, pode nos responder quais os nomes das 2 primeiras gravações do novo Trio de Ouro? E ele diz, nosso primeiro disco será Paisagem Paulista e Caminho Certo. Este último, Samba Caminho Certo, é um samba no qual deposito grandes esperanças de sucesso. É a resposta, né? Pois já é a continuação da série que revelam a minha alma de eterno apaixonado e boêmio sofredor, que busca nas rimas de seus versos e nos acordes de seu violão o lenitivo, né, o calmante para suas mágoas. Qual é o detalhe? Ele anuncia aqui a música Paisagem Paulista, só que era do Marino Pinto e do Mário Rossi, que depois vão fornecer o bolero, aquele que será para Dalva de Oliveira. E talvez por isso o Erivelto tenha trocado a música, colocado a Bahia Te Espera nesse primeiro disco, para não entrar um pouco em conflito com eles ali, né? Bom, qual é o detalhe? A música Caminho Certo, ela é escrita pelo Davi Nasser, um jornalista genial, né? E a minissérie Dalva e Erivelto aqui, coloca o Erivelto escrevendo a música, na verdade a música do Davi Nasser, em parceria com o Erivelto, né? Mas é o Davi Nasser que faz. E aqui, se nós percebermos no livro do Rui Castro, A Noite do Meu Bem, diz assim, ó, ninguém escrevia como Davi Nasser, e ninguém tão sem escrúpulos como Davi Nasser. Tá? E era insuperável na ofensa e na infâmia. E à custa disso, e por ter o patrão Assis Chateaubriand às suas costas, construiu o mito de repórter mais poderoso do país, o Davi Nasser. Bom, e o que a revista do rádio já promove? Ele diz que este samba Caminho Certo é uma resposta ao samba canção lá, o Tudo Acabado da Dalva de Oliveira. Reparem, falam, é sujeito indeterminado, né? Dizem que Caminho Certo é a resposta do samba Tudo Acabado que Dalva de Oliveira gravou em disco na Odeon. Caminho Certo está sendo ansiosamente aguardada pelos fãs de Dalva e Erivelto. Reparem, né, como eles estão ali promovendo essa briga e tudo mais, tá? Então esse disco aqui, ele é gravado então, 19 de maio, ele é lançado, o que dizem ali é que ele é lançado em agosto, mas na verdade ele é antecipado, ele é lançado em julho, tá? Lançado em julho. E aí, lembrando, né, que alguns colocam O Que Será, da Dalva de Oliveira ali, como segunda música. Não é. A segunda música que sai da polêmica é Caminho Certo. Esta aqui é a música da polêmica, tá? Do outro lado, vocês estão vendo, né? É A Bahia Te Espera. Aqui está um disco em 78 rotações, né? Muito bem. Bom, eu vou aqui falar um pouquinho sobre essa letra
a música Caminho Certo, reparem, caminho certo. Eu deixei o meu caminho certo e a culpada foi ela. Então lembrando, né, que há um sujeito cancional ali, essa voz dessa canção, dizendo que a culpada foi ela. E aí o que todo mundo está querendo sugerir a partir de agora? Opa, é o Erivelto dizendo que a Dalva que foi a culpada por tudo que aconteceu ali, né? Quem é que é o certo, quem é que é o errado aqui. Repare mais, transformava o lar na minha ausência em qualquer coisa abaixo da decência. E aqui, claro, já entra de sola, pega pesado, né? Inclusive a Dalva, ela vai depois pedir essa retirada de discos das lojas, vai entrar com uma queixa-crime, dizendo que ali tem injúria, tem difamação e tudo mais, né? A música continua. Compreendi que estava tudo errado, e aí o contraponto, né? A questão toda dos contrastes. Compreendi que estava tudo errado, e ele optou pelo caminho certo, né? E amargurado, parti perdoando o pecado. Reparem quando ele diz parti perdoando o pecado, já tem aquela intertextualidade com a música Tudo Acabado, uma resposta realmente, né? Lembre que a música dizia tudo acabado, você chorou e eu chorei, você partiu e eu fiquei. E ele está dizendo aqui, eu parti realmente perdoando o pecado, mas deixei o meu caminho certo e a culpada foi ela quem? Todo mundo está fazendo a leitura, que é a Dalva de Oliveira, né? E aí vem o seguinte, ó, sei agora que os amigos que outrora sentavam à minha mesa serviam sem eu saber o amor por sobremesa. Então, o Erivelto depois vai acusar realmente a Dalva disso, que ele saía, os amigos chegavam e tudo mais, né? Acreditem, é muito fácil julgar a infelicidade alheia, quando a casa não é nossa e é outro quem paga a ceia. Ou seja, né, aquela ideia de que a culpa aqui era da Dalva de Oliveira e quem optou pelo caminho certo foi o Erivelto. Essa é a leitura que está sendo feita lá à época, né? E claro que o livro aqui do Rui Castro, A Noite do Meu Bem, diz, né? Sua resposta, a resposta de Erivelto, samba-canção Caminho Certo, gravado pelo Novo Trio de Ouro, equivalia a um caminhão de tijolos despejados sobre uma gaiola de passarinho. Reparem, né? Por quê? Porque a música é muito forte, é muito mais pesada, né? E claro que o disco sai, o disco ele é muito bom realmente, né? Claro que a gente está analisando aqui um pouco mais a letra, mas o disco ele é muito bom. Tanto o primeiro disco da Dalva quanto o primeiro disco do Trio de Ouro, o novo Trio de Ouro, é muito bom. Tanto que já noticiam, né? Já está vendo o primeiro disco do novo Trio de Ouro, agora com Erivelto Martins, Noemi Cavalcante e Nilo Chagas. Para o disco de estreia, o Erivelto escolheu 2 números espetaculares: A Bahia Te Espera, de parceria do Erivelto com Chianca de Garcia, e Caminho Certo, a resposta de tudo acabado. Reparem o que eles colocam à época. A resposta de tudo acabado, da Dalva de Oliveira, de parceria com Davi Nasser. A Bahia Te Espera está perfeito em tudo, efeitos vocais, orquestração primorosa, acompanhamento 100%, está de primeira. A Bahia Te Espera. E é engraçado, né, que esse samba, A Bahia Te Espera, é maravilhoso, mas o que mais repercute é exatamente o caminho certo. Vamos lembrar lá da Dalva, o primeiro disco dela, Tudo Acabado é lindo, mas Olhos Verdes é primoroso, e Tudo Acabado teve muito mais ibope que Olhos Verdes, tá? Bom, a gente vai aqui para o livro da Dalva de Oliveira, a biografia dela escrita pelo João Elísio Fonseca, e diz assim, ó, para deleite do povo começar o duelo. Quem tinha razão? Dalva, que chorava ao cantar Tudo Acabado? Ou Erivelto ao aumentar-se de seu desvio de caminho? Até hoje não houve conclusão. A guerra estava declarada, o duelo tornou-se antológico. O novo Trio de Ouro gravou o Caminho Certo e a procura do disco foi enorme. A guerra começava a render. Claro, né, teve muitas vendas ali. Por quê? Porque já tinha falado isso no primeiro episódio, qualidade das canções, qualidade dos artistas, a propaganda toda que a imprensa fez, né, neles e tudo mais. E em 51, depois isso aí a gente vai ver nos próximos vídeos, né, quando a gente chegar no ano de 51, o Diário da Noite, com o Davi Nasser, ele abraça o Erivelto Martins, e o Erivelto Martins vai fazer aquela problemática, por que aquela série, né, por que abandonei Dalva de Oliveira. E ele vai revelar que Caminho Certo realmente foi escrita para isso aí. Reparem, ó, já nessa época eu contava
Em samba, a minha infelicidade, mas só os amigos percebiam. Amigos? Tenho tido poucos em minha vida. Quase todos esperavam que eu saísse para entrar. Depois riam da minha desgraça. Aí, para ter aquela ideia, né, da questão toda do caminho certo, né, que tem a ver com essa questão. Bom, deixa eu pegar aqui. No livro do Peri Ribeiro, agora, né, da Ana Duarte, deixa bem claro isso aqui, ó. Este samba infeliz, que foi o caminho certo, diz o Peri, foi o estopim para que compositores do porte de Ataúfo Alves, Marino Pinto, Oswaldo Martins, Paulo Soledade, Humberto Teixeira, Nelson Cavaquinho, Alvarenga, Ranchinho, Lourival, Faisal, Guaraná, etc., tomassem as dores de minha mãe e compusessem desesperadamente para dar a Dalva, com suas canções, uma resposta a Erivelto. Ou seja, a briga está feita mesmo, né? A partir de agora é briga mesmo. Bom, preciso dizer se teve ou não sucesso. Lembrem que Tudo Acabado tinha entrado já no lançamento em primeiro lugar. Reparem agora quem é que entra em segundo lugar e primeiro lugar. Primeiro lugar, Tudo Acabado, de Dalva de Oliveira. Segundo lugar, Caminho Certo. Vou até ampliar aqui para vocês darem uma olhada. Reparem se fez ou não fez sucesso, né? Não é coisa pouca aqui que a gente está falando, tá? Bom, e aí a revista do rádio anuncia: Tudo Acabado e Caminho Certo são indiscutivelmente os dois sambas mais comentados do momento. A Odeon e a RCA Victor estão de parabéns. Só que a Dalva não curtiu. A Dalva vai prestar, vai fazer lá uma queixa-crime. Ela diz que o samba faz calúnia, injúria, né, difamação. E ela está querendo, né, que o disco seja apreendido. Aí o Erivelto vai lá, se defende. Ele diz que na música ele não menciona nenhum nome, então não tem nada a ver, seria uma coisa fora da lógica, né? Aprender o disco, e claro que o disco não foi apreendido, mas o Erivelto sofre. Por quê? Porque ele é quase agredido por um grupo de mulheres. Tem um grupo que vai lá no escritório dele, indignado, né, que abraça a causa ali da Dalva de Oliveira. Até, se vocês lembrarem, né, tem uma cena da minissérie Dalva e Erivelto que mostra isso aí. O Erivelto tá no carro, o pessoal tocando tomate nele e tudo mais, né, dentro do carro, claro, ele tá. E o que o Peri diz aqui? Reparem o que o Peri diz aqui no livro. Eu já havia voltado do exército. Estava sentado atrás do carro dele, do Erivelto, né? E na frente ia o Otelo, o grande Otelo. Iam papiando, falando de música para variar, quando de repente tocou na rádio a maldita Caminho Certo. Eu gelei. Para minha surpresa, Otelo encarou o assunto com meu pai. Olha o que diz o grande Otelo. Erivelto, essa música é uma vergonha para sua carreira de compositor. Você nunca deveria ter feito isso. Espantado, diz o Peri, pude assistir a meu pai responder acabrunhado a Telinho, assim era o apelido do grande Otelo. Eu sei, diz o Erivelto, a gente faz cada burrada na vida e depois tem de encarar os filhos ainda. Fiquei, diz o Peri, duro lá atrás, nem respirava direito para ele não se lembrar da minha presença. Então aqui fica aquela questão, né, que dizem que foi o Davi Nasser que fez, mas aparece Davi e Erivelto. No outro, Erivelto parece assumir ele que fez toda a letra, né? Então fica essa dúvida também, né? Mas o Erivelto costumava dar parceria também. Bom, o que vai acontecer no próximo episódio? Dalva gravando o bolero lindo chamado Que Será, que vai ser o disco que mais vai vender ali naquela época de 1950. Só que agora vocês fiquem aí com a música Caminho Certo, com esse samba aqui, que é a estreia do novo Trio de Ouro, já fazendo um grande sucesso mesmo sem a Dalva, né? Reconstruindo com uma voz linda também do Noemi Cavalcante.
Eu deixei o meu caminho certo e a culpada foi ela. Transformava o lar na minha ausência em qualquer coisa abaixo da decência. Compreendi que estava tudo errado e amargurado. Parti perdoando o pecado, mas deixei o meu caminho certo e a culpada foi ela. Sei agora que os amigos que outrora sentavam à minha mesa serviam sem eu saber o amor por sobremesa. Acreditem, é muito fácil julgar a infelicidade alheia quando a casa não é nossa e é outro que paga a ceia. Quando a casa não é nossa e é outro que paga a ceia. Eu deixei o meu caminho certo e a culpada foi ela. Transformava o lar na minha ausência em qualquer coisa abaixo da decência. Compreendeu que estava tudo errado e amargurado. Partiu perdoando o pecado, mas deixei o meu caminho certo e a culpada foi ela. Foi ela.